Senhor, que coisa boa, né? Sai do seu lugar, dá um abraço ao seu irmão, aquele que você ainda não conhece, por favor, sai aí, se apresenta, diga que ele é uma bênção de Deus, seja grato a ele pela vida dele. Aquela pessoa que você não abraçou ainda, que você não conhece, se apresenta, diga que ela é uma bênção do Senhor. Amém. Obrigado, querida. Aleluia. Diga isso para essa pessoa. Vai a pessoa mais longe, fica só do lado, não, por favor, vai lá. A pessoa que precisa hoje de um abraço seu, em nome de Jesus, cumprimente, vai lá, abraça. Em nome de Jesus. O pessoal da mídia já recebeu aí? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Como é bom, você que nos assiste pelas redes sociais, Deus te abençoe abundantemente, ricamente, né? Que alegria ter você aqui, você que está conosco pelas redes sociais, Deus te abençoe. Amém, amém. Hoje nós tivemos algo muito, o início hoje da nossa trilha, da nossa escola trilha, né? E os alunos receberam de Deus uma porção poderosa, poderosa mesmo. Foi uma aula tremenda da parte de Deus, Deus ministrou, aprendemos, crescemos, sim ou não? Foi algo assim, renovo da parte de Deus. Eu fico muito feliz de poder ter ministrado essa aula para esse povo abençoado, né? Então, prepare-se para a próxima turma que vai vir por aí. Vai ser bênção. Amém? Bem, outra coisa importante que eu queria pedir a você, se você puder, se você quer abençoar, né? Nós sabemos que o irmão Jefferson perdeu sua bicicleta. Na verdade, não perdeu sua bicicleta. Ele foi roubado à mão armada, né? E ele precisa, e é um esporte que ele ama muito, eu sei disso. Eu já andei de bicicleta com ele. Eu sei a paixão que ele tem por isso, né? E ele está fazendo uma rifa, né, para poder comprar uma bicicleta nova. Eu digo para você, e eu peço à igreja que ajude, vamos lá, vamos ajudar. E eu sempre digo isso, porque somos um corpo, somos uma família, então precisamos ajudar uns aos outros. E nós queremos ajudar. E se você quer ajudar, procure a Fernanda, o Jefferson, compre um número da rifa ali, é rifinha, não é isso? E ajude, queridos, em nome de Jesus, para a gente poder abençoar. Cada valorzinho que você comprar, uma rifa, você vai estar ajudando o Jefferson a chegar na sua bicicleta. Não é qualquer bicicleta, irmão. Não é qualquer bicicleta. Ele faz trilha, ele vai para Taguatinga, ele vai para tantos lugares aí. Meu Deus, nunca vi desse jeito. Eu não aguento mais não, viu? Mas abençoe. Entregue uma oferta de amor, né, na vida dele, dizendo, olha, eu quero te abençoar. E para que ele possa alcançar o objetivo dele, que é comprar a sua bicicleta, porque a xodó dele foi levada. Alguém apontou uma arma para ele e acabou levando a bicicleta dele, né? E ele ficou muito chateado, muito triste, mas ele agradeceu ao Senhor, porque nada aconteceu com ele. Ele pôde voltar para sua casa, para junto da sua família. Mas hoje ele está nessa missão de conquistar essa bicicleta novamente, uma nova bicicleta, para continuar os seus passeios, né, com seu filho, e anda para cima e para baixo. Amém? Amém? Você pode ajudar, você que está nos assistindo pelas redes sociais, você pode nos ajudar, qualquer coisa, entre em contato, tá bom, conosco, nós queremos estar abençoando o irmão Jefferson a ter aquilo que lhe foi roubado. Eu quero declarar que ele vai comprar uma bicicleta melhor do que a que ele tinha. Amém? Amém? Quem está comigo aqui? Amém, glória a Deus. Amém. Amanhã, 20 horas, 20 e 30, o que nós temos? Oração, libertação, adoração. Oração, libertação, adoração. Tem sido segundas-feiras tremendas, poderosas em Deus. Próximo domingo temos uma programação especial. Nossa programação de Páscoa. Vai ser uma palavra, vamos ter um jogral aqui, vai ser bênção de Deus, e não pode faltar, né? E eu queremos que você esteja conosco nesse dia. Amém? E sempre trazendo mais um. Temos dessa palavra de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos. Tenho visto muita coisa acontecer no mundo esses dias. Mas eu tenho também visto que a igreja
que se diz do Senhor está dormindo, está vivendo como se, ou está vivendo se achando ser do Senhor, quando na verdade não é. Então hoje eu quero trazer uma palavra com o seguinte tema: tolerados. Tolerados. O que é tolerados? Quer dizer, alguém que está tolerando, né? Alguém que está aguentando, né? Mais ou menos isso. Texto base para nós, João 15, 18. João 15, 18. Que diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós, me odiou a mim. Olha que coisa linda. Quem fala isso é Jesus. Jesus está dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que odiar você, ele me odiou. São palavras de Jesus. Por isso o tema dessa palavra, tolerados. A gente vive numa geração difícil. Mas antes eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir que tu fales ao coração da tua igreja, que tu desperte o teu povo, que tu desperte a tua igreja, Senhor, porque vivemos os últimos dias nessa terra. Eu posso sentir isso, eu posso, Senhor, perceber isso claramente, Pai. Que essa palavra, Senhor, desperte a tua igreja, que essa palavra, Senhor, toque nos corações, que haja arrependimento, quebrantamento e um renovar de aliança contigo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Sabe o que eu percebo nos dias de hoje? Eu queria que todos prestassem atenção nessa palavra, porque essa palavra, queridos, é algo que vai mexer com você. É algo que vai ser um divisor de águas para a tua vida, se você toma uma decisão. Isso não é uma palavra só para adultos, é uma palavra para adolescente, uma palavra para jovem, uma palavra para casais, uma palavra para todos, sem nenhuma exceção. Todos que se dizem pertencentes à igreja de Cristo, todos que se dizem pertencentes ao reino de Deus. E é muito importante que você entenda. Nós vivemos uma geração de cristãos que quer ser aceita pelo mundo sem perder o título de servo de Deus. Vivemos em uma geração que quer ser aceita pelo mundo sem perder o título de servo de Deus. Então, e nós vemos as coisas acontecendo. Nós vemos as coisas se desenrolando. E cada vez mais cristãos, queridos, tentando ou trabalhando para que o mundo possa aceitá-los. Uma geração que está tentando equilibrar em ser cristão e o mundo aceitá-lo como você é. E assim você ser servo de Deus. Mas tem uma coisa, queridos, que nós temos que entender. O que, pastor? É impossível você desejar ser aceito pelo mundo, aceita pelo mundo e ser servo de Deus. Não dá para andar juntos as duas coisas. Elas não se fundem, as duas coisas não andam juntas. Impossível. Eu quero dizer algo para você nessa noite, para que você entenda. O mundo não ama o cristão verdadeiro. O mundo não ama o verdadeiro cristão. De verdade, irmãos. Pastor, então o que o mundo faz? O mundo tolera. Enquanto você não o confronta. O mundo não ama o verdadeiro cristão. O mundo tolera enquanto você não o confronta. Uma certa
vez eu estive em uma festa de aniversário, ou uma festa, não lembro se era de aniversário ou se era um churrasco de confraternização, de comunhão. E eu cheguei nessa festa e tinha alguns discípulos meus ali. E quando eu me cheguei, e eles estavam falando de futebol. E aí eu entrei e eu comecei a falar de Jesus. E um que estava ao meu lado nessa roda disse assim: pastor, nós não estamos aqui para falar de igreja, nós estamos aqui para falar de Bíblia. Nós estamos aqui agora para esquecer um pouco esse negócio de falar de futebol. Nós estamos falando aqui de futebol, é disso e daquilo. Aprenda uma coisa hoje, o mundo, ele não ama o verdadeiro cristão. Ele tolera o verdadeiro cristão. Ele tolera até ser confrontado com a verdade. Então, nós temos que entender hoje algumas coisas. Este mesmo mundo, ele te aceita enquanto você não vive santidade de verdade. O mundo vai te aceitar enquanto você enquanto você viver uma santidade falsa, o mundo te aceita. Mas quando você decidir viver uma verdadeira santidade ao Senhor, o mundo vai te odiar. Por quê, pastor? Sabe qual é o maior problema nosso? É que muitos já não percebem mais isso. É que muitos estão totalmente envolvidos com o mundo, que não percebem mais isso. Porque justamente, queridos, perderam a essência do Evangelho e hoje estão vivendo totalmente envolvidos com o mundo e perderam a sua identidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Há um perigo gigantesco, não é pequeno, há um perigo gigantesco em você se sentir aceito pelo mundo. Há um perigo gigantesco você se sentir aceito pelo mundo. Por quê, pastor? Preste atenção. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 4, diz assim: adúlteros e adúlteras. Aqui ele não só está tratando, queridos, de área sexual, adúltero. Adulterar, o que é? É algo que é original, eles falsificam. Está entendendo o que é adulterar? É algo que é, por exemplo, quem assistiu aí, quem está vendo os noticiários, está vendo aquelas pessoas que tomaram uma bebida destilada ou álcool e acabaram passando mal. Quem já até chegar, a gente já até morrer. Quem já. Então o que acontece? Parecia que era álcool, mas era adulterado. Era falso. Quem está comigo? Está entendendo? Então nós temos que entender algo muito bem aqui. O perigo de se sentir aceito pelo mundo. Queridos, a palavra diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós. Olha o que a palavra diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não sabeis vós que se você é amigo deste mundo, você passa a ser inimigo de Deus? O problema, eu repito, é que muitos já não percebem mais isso, porque já estão envolvidos demais com este mundo, foram adulterados. Hoje, queridos, nós vemos cristãos que se dizem cristãos adulterados, falsificados. Aonde, pastor? Dentro da igreja, no mundo. Por quê? Porque trabalharam para serem aceitos pelo mundo. E na verdade o mundo jamais vai aceitar um verdadeiro cristão. Por quê, pastor? Eles vão tolerar, mas jamais aceitar. Tem alguém comigo?
Se o mundo te aplaude constantemente, tem algo errado no seu posicionamento. Se o mundo te aplaude constantemente, tem algo errado no teu posicionamento. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme cristão. Tem 2 policiais. Como é que se diz o nome? Me ajuda aí, gente. Aquele filme cristão que tem 2 policiais. Corajosos, muito bem. E nós vemos aquele amigo deles que trabalhava numa fábrica. Sim ou não? Em que o chefe chama ele e diz para ele, olha, tem um cargo aqui para você, mas esse cargo só será seu se você fizer isso, isso e isso. Eu vou te dar tantos dias para você pensar, depois você volta aí. Chegou o dia, ele voltou, e ele disse, meu Senhor, eu não posso fazer isso. Mas como não? Não posso fazer isso. Ele estava arriscando perder o emprego, estava arriscando perder tudo. Mas pela sinceridade dele, ele recebeu o cargo. Pela sua honestidade, por não negociar princípios. Um verdadeiro cristão, queridos, não negocia princípios. Mas hoje nós estamos vendo uma igreja adulterada. Uma igreja, não sei se vocês já viram essa propaganda, é uma igreja Denorex. Parece, mas não é. Quem já ouviu essa propaganda? É Denorex, parece, mas não é. A atual agora está dizendo, estamos vivendo uma igreja, sabor igreja, não é igreja. Quem já ouviu isso? O sabor. E eu apliquei isso hoje na igreja, sabor igreja, mas na verdade não é uma igreja, porque é uma igreja que está introduzida no mundo, é uma igreja que já não se diferencia mais, queridos, que é luta para ser aceita pelo mundo. E aí não funciona. Se o mundo está aplaudindo você, queridos. Ah, pastor, mas a igreja caiu na graça do povo. Cai na graça do povo quando ela serve o povo. Quando ela tem seus projetos sociais. Quando ela serve a comunidade, dependendo de qualquer coisa. Mas quando o povo é confrontado pela verdadeira igreja, o que o povo faz? Quando o povo é confrontado com o pecado, o que a igreja, o que eles fazem com a igreja? Então o mundo não aceita, ele tolera. Porque enquanto a igreja está favorecendo, está tudo bem. Mas quando a igreja coloca o pé e diz, aqui não, assim não. Você precisa anunciar o seu pecado. Você precisa, querido, você precisa deixar a prostituição. Você precisa deixar de ser ladrão. Opa! Quantos escândalos nós estamos vendo? Quantos escândalos nós estamos vendo aí na atualidade, agora mesmo? Quantos escândalos, sabe por quê, queridos? Porque se envolveu, porque perdeu, não percebeu. E quando deu a entender, estava muito envolvido demais, para que o mundo aceitasse. E aí você entra em choque, queridos. O evangelho verdadeiro, temos que entender uma coisa, o evangelho verdadeiro ele confronta, o evangelho verdadeiro ele incomoda, você está entendendo? Ele incomoda. O evangelho verdadeiro ele expõe o pecado. Mas hoje os cristãos estão diferentes. Os cristãos hoje estão, como assim, pastor? Os cristãos hoje evitam falar de pecado. Os cristãos hoje evitam falar de pecado. O que mais? Os cristãos hoje evitam viver santidade. Eles caminham uma vida sabor santidade e não santidade.
Sabe por quê? Porque o rótulo hoje de ser evangélico virou moda. O rótulo hoje de levantar as mãos, chorar emotivamente. Eu vou falar que nem um pastor. Dopamina te leva nas alturas, sim ou não? A tua emoção é levantada. Oh, e você chora, e você lamenta. Mas quando você sai desse lugar, daquele ambiente, você volta a ser o quê? Um cristão como outro qualquer. Hoje tem muitos cristãos que evitam falar do pecado, evitam viver santidade. Adaptam a fé. Adaptam a sua fé para não serem rejeitados. Adaptam a sua fé para não serem rejeitados. Eles ficam no meio, sabe, se equilibrando entre o mundo e a igreja, entre o mundo e Deus. Queridos, não dá para se equilibrar. Ou você é de um, ou você é de outro. Ou você tem uma decisão de andar com Cristo, ou você não é de Cristo. Porque o verdadeiro cristão, queridos, o mundo tolera, o mundo não aceita. O que eu estou pregando aqui nada mais é um conteúdo que está no meu livro. No meu novo livro chamado Rejeitados. E sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é uma fé aceita pelos homens, mas rejeitada por Deus. O resultado disso é uma fé aceita pelos homens, mas rejeitada por Deus. Quem conhece aquela passagem bíblica que diz que nos últimos dias, lá em pouco, quando os dias vão se chegar até Jesus e dizer: Senhor, fiz isso, fiz aquilo outro em teu nome, curei. E quem conhece essa mensagem, essa palavra? Quem já ouviu essa palavra? Quem já ouviu? Tá. São justamente essas pessoas. Que Jesus fala: não conheço vocês. Sai de perto de mim. Talvez você diga assim: opa, a palavra do pastor está sendo muito dura e eu vou procurar outro lugar que tem uma palavra aqui que sabe, que enche meu coração, que faça diferença na minha vida e tudo mais. Queridos, a palavra que vai fazer diferença na tua vida é a palavra da vida eterna. É uma palavra que vai te confrontar, é uma palavra que vai dizer, vai contra aquilo que você tem feito, que não agrada a Deus. Presta atenção, uma fé aceita pelos homens, mas rejeitada por Deus. Hoje os cristãos evitam falar de pecado, evitam viver santidade, adaptam a sua fé para não serem rejeitados. E sabe qual é o resultado disso? O resultado é uma fé aceita por este mundo, mas rejeitada por Deus. Rejeitada. Segunda coisa que eu quero falar para você, que o mundo não ama, ele tolera. O mundo não ama, ele tolera. Ele tolera. Eu costumo dizer assim, é que nem um parente quando chega na sua casa. No começo parece tudo bem, sim ou não? Aí passando os dias e você já está imaginando até quando vai ficar aqui, até quando, meu Deus, já está me dando estresse, isso e aquilo, essa pessoa. É assim que o mundo faz com o cristão. No momento em que você começa a incomodar, ele quer se livrar de você. Ele passa a te odiar. O mundo não ama, irmãos. O mundo, ele tolera. O mundo não mudou. O mundo continua sendo contra Deus. Continua contra a verdade e contra a santidade. O mundo está dizendo, pode tudo. O mundo pode tudo. O mundo está dizendo, se você não aceita, então você é isso e aquilo. Hoje nós estamos vendo pastores.
aceitando coisas, queridos, que qualquer cristão verdadeiro jamais aceitaria. Ah, não, eu estou fazendo isso porque é melhor ter paz com todo mundo. Não, filho, quando você decide ter paz com todo mundo e cede aquilo que Deus não aprova, você se torna inimigo de Deus. Porque no momento que você diz, eu não concordo, você passa a ser odiado, você passa a ser perseguido, você passa a ser inimigo deste mundo. Olha, queridos, uma das coisas que eu mais vejo, que eu mais reparo na nossa política, é que, queridos, as pessoas que defendem o que é certo, defendem o que é correto, já repararam o tanto que são perseguidas, já repararam o tanto que são xingados, o tanto por quê? Porque marcaram posição, porque disseram, é isso aqui que eu quero viver. Então levantou-se o mundo inteiro contra eles, são inimigos. Graças a Deus que ainda tem homens e mulheres de coragem nesse mundo para dizer não, vou viver isso não. Quem está comigo aqui? O mundo não mudou, ele continua sendo contra Deus, contra a verdade, contra a santidade. Mas ele aprendeu algo perigoso, muito perigoso. O que, pastor? Para nós. O cristão aprendeu algo muito perigoso. O mundo aprendeu algo que é perigoso para nós. O que, pastor? Tolerar sem se converter. Quem já ouviu aquela frase assim? Todo mundo, cada um tem que ter a sua religião. Quem já ouviu? O importante é que cada um tenha a sua religião. O importante é que você conheça Jesus. Não é que você tenha religião. O importante é que você conheça Jesus. Que você saiba quem Ele é. Que você saiba quem você é nele. Ele diz, o mundo claramente, ele aprendeu, queridos, a tolerar. Ele diz, eu tolero você, mas não se converta. Seja apenas um religioso, seja apenas um crente que vai à igreja, mais nada. O mundo diz, você pode ser cristão, só não seja radical, tá? O mundo diz, você pode ir à igreja, mas não vai viver isso que eles pregam lá não. Relaxa, seja light. O crente, light. Sim ou não? Crente, light. Em outras palavras, repetindo, você precisa ser um crente, ou sabor crente. Tem sabor, mas não é. Isso não é aceitação, meu irmão. Isso é o controle do mundo disfarçado de respeito. Tem um exemplo claro para nós, o exemplo do povo judeu. O Israel está fazendo guerra, está soltando míssil, está fazendo isso, matando gente, isso e aquilo. Presta atenção, queridos, duas coisas que você ainda não entendeu. E uma delas é, por que Israel está atacando? Por quê? Leia a história, não é só o que as pessoas dizem. Quando Israel vai lançar um míssil, o míssil está programado para atingir um alvo. Um alvo. Quando os inimigos vão lançar um míssil, lançam um míssil às cegas. Aonde? Aonde tem gente, população. Eles não querem saber aonde, eles querem lançar dentro do Estado de Israel e mais nada. Quer ver outra coisa? Se as nações em volta de Israel baixarem as armas, nós temos paz. Mas se Israel baixar as armas, ele é destruído. Presta atenção. O povo judeu é a prova viva disso. Ao longo da história, eles foram tolerados em alguns momentos, sim ou não? No Egito, depois se tornaram escravos, tentaram destruir. Né? Eles foram integrados em certas sociedades, até que eles prosperaram em meio a outras nações, mas nunca foram plenamente aceitos. Nunca foram. Por quê? Porque, vou dizer uma coisa para você, o que tem
de igual entre nós e Israel. O que é, pastor? Israel, o povo de Deus, tem apenas um único Deus. E esse único Deus de Israel é o mesmo único Deus nosso. E isso faz com que nós, queridos, sejamos apenas tolerados pelo mundo. Quem está comigo? E o que aconteceu dentro dessa história de Israel? Perseguição, rejeição, expulsões, genocídio, como o Holocausto. Por quê? Porque a identidade deles nunca deixou de confrontar o mundo. Sabe por que você é rejeitado pelo mundo? De verdade, um crente de verdade é rejeitado pelo mundo e não um sabor crente. É porque a verdade está com você. Porque a sua identidade, queridos, jamais será a identidade do mundo. Jamais. A sua identidade confronta o mundo e isso incomoda. Você andar na presença do Senhor, sendo honesto, dizendo não ao que é errado, isso faz com que o mundo te odeie. Mas hoje os crentes estão trabalhando para serem aceitos pelo mundo. Eu vou fazer o bem para ser aceito pelo mundo. Faço o bem, porque é o papel de todo cristão, independente de qualquer coisa. Fale a verdade, independente de qualquer coisa. Da mesma forma é você, que é um cristão verdadeiro. Vou falar uma coisa para você. Olha para o irmão do seu lado e diga assim, você não é daqui. Diga de novo, você não é deste mundo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, diz assim, porque sois estrangeiros e peregrinos. Em outras palavras, estamos passando por essa terra. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu. Então, se o mundo me aceita ou não, não estou preocupado. Eu estou preocupado com a verdade. Eu estou preocupado em viver santidade. Eu estou preocupado em fazer o que é certo, independente se o mundo me tolera, ou se o mundo me odeia, ou o que quiser. Quando o cristão se mistura, ele perde a identidade. Quando o cristão se mistura, ele perde a identidade. E isso é o fim. Pode ter coisa pior quando o crente perde a identidade. O problema aqui não é o mundo te rejeitar. O problema aqui é você se moldar para não ser rejeitado. O problema aqui é você se moldar para se encaixar com o mundo. O problema aqui, queridos, não é o mundo te rejeitar. O problema é você se moldar para não ser rejeitado pelo mundo. O problema aqui é você querer ser, que todo mundo te aceite, que todo mundo te ame, que todo mundo, que você possa agradar a todos. E aí o que acontece? Você negocia, perde a sua identidade cristã e você passa a viver como um crente que tem um sabor crente, mas na verdade não é um crente. Você passa a viver como um crente adulterado. Um crente que não é mais verdadeiro, mas é falso, tornou-se falso, porque foi adulterado. Presta atenção no que eu quero dizer, que o cristão que se mistura, ele perde a sua identidade. O problema aqui não é o mundo te rejeitar, mas o problema é você se moldar para não ser rejeitado pelo mundo. Quantos aqui têm preocupação em serem aceitos pelo mundo? Eu tinha um problema na minha juventude. Que problema, pastor? Eu queria ser aceito por todo mundo. Então os colegas me chamavam para ir com eles para vários lugares e eu queria ir, mesmo crente. Eu lembro que uma vez, eles me chamaram para ir buscar cavalo, pegar cavalo. Tinha uma mania de pegar cavalo e andar e depois soltava, né? E nós fomos para aquele mato ali entre a Samambaia e a Guariroba.
E ali nós entramos nas chácaras e nós atravessamos o rio, o riacho. Quando atravessamos o riacho, queridos, aí já com alguns, assim que atravessamos o riacho, já com alguns cavalos voltando, o que acontece? Nós fomos cercados pelos chacareiros e ali, filho, nós descemos, saímos correndo e foi tiro para tudo quanto foi lado. E de repente ouço um colega gritando: "Ah, me acertaram!" Ele tinha tomado um tiro na cabeça, irmãos, aqui, que na hora que ele caiu, a bala passou e rasgou o couro cabeludo. E nós fomos pegos. E aí, sabe o que aconteceu? Um dizia: "Vamos matar todo mundo, está dentro da nossa área." Eu falei: "Senhor, misericórdia, tem misericórdia de nós, Senhor." E a outra, e Deus usa uma mulher e diz assim: "Olha, vocês, não vai fazer isso com ninguém não, deixa eles ir embora, deixa eles ir embora." "Não, eu já dei um tiro nenhum, eu vou matar logo todo mundo e não vou deixar." E a outra diz: "Deixa eles embora agora, você é louco, você é doido." Até que ele acalmou e mandou todo mundo embora e nós vamos embora. Por quê? Eu queria ser aceito. Eu já crente. Eu queria ser aceito. Então, para eu ser aceito, eu precisava ser igual a eles. Eu precisava andar com eles. Eu precisava viver aquilo com eles. Você que é jovem, cuidado. Cuidado. Eu já vivi isso. Eu lembro que na nossa rua tinha um caminhão. E todo final de semana ele encostava na nossa rua. Porque ele viajava assim de madrugada. E o caminhão era cheio de tomate. E o que acontecia? O colega se unia. "Vamos lá comer tomate? Vamos." Eu, para não ser rejeitado, para não ser chamado de quadrado, isso, aquilo, o que eu fiz? Estamos juntos. Para ser aceito. Presta atenção numa coisa, eu não entendia. O que agora eu entendo. Eu não preciso ser aceito por ninguém. Eu preciso ser aceito pelo Senhor. E se o Senhor me aceita, eu tenho convicção e certeza que o mundo não vai me aceitar. O mundo vai me tolerar. Tem alguém comigo? Essa é para você, jovem. Para você entender. Pastor, o senhor fez tudo isso e um pouco mais. Quando você quer ser aceito, quando você quer se enquadrar com o mundo. Aqui o problema não é o mundo te rejeitar, o problema é você querer se moldar para não ser rejeitado pelo mundo, para não ser rejeitado pelos teus amigos, para não ser rejeitado pelos teus colegas, para não ser, tá ali todo mundo fumando, teu amigo, vem cá, cara, isso e aquilo, tal, pega, dá um trago aí, não, isso não é para mim não. Tá ser bobo, moço, se turma aqui, vem cá, toma aí. Aí o bobão vai lá e faz o quê? Porque não tem opinião própria, quer ser aceito, e quer ser aceito, e para ser aceito tem que fazer tantas coisas. Não, filho, para você ser aceito por Jesus, só basta você reconhecer Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Para você, queridos, decretar que você é salvo, você não precisa fazer de nada disso. Você não é deste mundo, você é um peregrino deste mundo, e você não precisa fazer nada que este mundo quer que você faça para você ser aceito. Por quê, pastor? Porque você não é daqui. Porque nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós somos cidadãos do céu. O problema não é, queridos, o mundo te rejeitar. O problema é você se moldar para não ser rejeitado por ele. Romanos 12:2 diz: "E não vos conformeis com este mundo." Sabe o que é conformar? Conformar vem de formar, forma. Não entre na forma deste mundo. Não se encaixa este mundo. O verdadeiro cristão, ele não consegue se encaixar neste mundo. Ele está no mundo, ele anda neste mundo, mas ele sabe que ele não é deste mundo. Agora, o sabor cristão,
O sabor crente, ele procura se encaixar, ele quer agradar, ele quer, sabe, queridos, se moldar para que o mundo não o rejeite. Presta atenção no que eu vou dizer para você nesta noite, em nome de Jesus. Não entre na forma deste mundo, não entre na forma que o mundo quer que você entre. Pelo contrário, tenha posição e saiba que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E saiba que foi pago um alto preço pela tua vida. Saiba que você não é dessa terra, você tem seu nome escrito no livro da vida. O mundo vai te rejeitar, o mundo já te rejeita, porque você é cidadão do céu. Você é cidadão do céu. Hoje nós vemos cristãos que falam como o mundo, que vivem como o mundo, pensam como o mundo, mas querem ser reconhecidos como os filhos de Deus. A pergunta é, você vivendo a sua vida de sabor crente, será que quando você se deparasse diante do Senhor, o Senhor vai falar, eu te conheço, entra aqui, filho. Você é dos meus, você não se misturou, você marcou posição, você não entrou na forma deste mundo, pelo contrário, você não negociou. Você é um verdadeiro cristão, você é um verdadeiro santo, você é aquele que realmente você me ama. Quem está comigo aqui? Quem está recebendo essa palavra? Dá um glória a Deus, um aleluia. Faz alguma coisa aí então, em nome de Jesus. Eles fazem tudo isso e ainda querem ser reconhecidos como filhos de Deus. Isso não é transformação, o Evangelho transforma, mas isso não é transformação, isso é uma adaptação. Eu estou me adaptando, me encaixando com este mundo, eu estou trabalhando para os dois lados. Eu quero ser, como é que se diz? Eu não quero chatear ninguém, eu não quero magoar ninguém, eu quero aceitar todo mundo. Na faculdade tinha um rapaz lá, homem, parecia homem, mas era homossexual. Era casado com outro homem. E ele muito tranquilo, conversador. E aí o meu colega, que o conhecia muito bem, me apresentou a ele. Só que meu colega me apresentou como pastor, esse aqui é pastor também. Aí ele tomou um susto. E aí ele disse, não sei se ele vai gostar de mim, porque eu sou homossexual. Eu falei, olha, eu amo você, mas não amo aquilo que o Senhor condena. Eu amo você, não o que você pratica. Saiba diferenciar isso. Ele teve maturidade para saber diferenciar. Alguns não têm essa maturidade. Então a minha posição foi firme. Aprenda uma coisa, Jesus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Eu poderia ter batido no ombro dele e falar, não, está tudo bem, isso quer dizer nada não. Todo mundo escolhe como quer, do jeito que vive como quer. Não. Eu não vivo como eu quero. Sabe por quê? Porque eu não sou dessa terra. Eu sou um peregrino nessa terra. Eu escolhi viver para Deus. Eu escolhi andar com Deus. Eu escolhi marcar minha posição. Ser rejeitado pelo mundo é sinal que você pertence a Deus. A sua maior alegria não pode ser a alegria que do mundo te aceitar. A tua maior alegria tem que ser porque você pertence a Deus. O mundo te odeia. Alguém comigo? João 15:19. Olha o que diz. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se você fosse do mundo, o mundo te amaria.
rejeição não é um problema. Ei, tem alguém comigo? A rejeição não é um problema. A rejeição é um sinal. A rejeição do mundo contra você não é um problema. A rejeição é um sinal. Que sinal, pastor? Sinal de que você não pertence a esse sistema. Sinal de que sua vida confronta as trevas. Sinal de que você está no caminho certo. Pastor, por que é tão difícil para nós cristãos? Por que é tão difícil? Você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Você não está pegando atalhos. Você não está trabalhando para ser aceito pelo mundo. Você está trabalhando, está caminhando, está lutando para chegar no céu. É diferente. A tua visão tem que ser diferente. Ai, pastor, por que é tanta luta? Você está no caminho certo. É sinal. É sinal. O perigo não é ser rejeitado. O perigo é ser aceito por este mundo. O perigo não é ser rejeitado. O perigo é você ser aceito por este mundo. O cristão moderno, ele quer Cristo sem rejeição. O cristão moderno, ele quer Cristo sem ser rejeitado. Muitos querem a salvação, mas não querem a renúncia. Muitos querem a promessa, mas não querem a cruz. Muitos querem o céu, mas não querem abrir mão do mundo. Mas Jesus foi muito claro em relação a isso. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Mateus 16, 24. Aprenda uma coisa. Seguir a Cristo custa. Seguir a Cristo custa. Uma das maiores provas disso é que você jamais, uma das maiores provas disso é que você jamais vai se encaixar nesse mundo. Pastor, você se sente pessoa deste mundo? Eu não consigo me sentir. Eu estou no mundo, mas não sou deste mundo. Eu vou morar no céu com Jesus. Eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Uma das maiores provas é que você jamais vai se encaixar nesse mundo. Um verdadeiro cristão, ele manifesta isso, ele não se encaixa nesse mundo. Quero concluir esta palavra dizendo: decida a quem você pertence. Decida a quem você pertence. Talvez você vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu ia na igreja. Eu sentava, assistia o culto, ouvia o pastor pregar. Outro vai dizer: eu mexia na câmera, eu ajudava lá, puxava o zoom com o pastor, né, Daniel? Fazia o zoom. Aí eu mexia na mesa, né, Jefferson? Mexia na mesa, Senhor. Eu fazia transmissão, né, Adam? Aí eu colocava os slides. E Deus vai dizer: a pergunta é: a quem você pertence? Decida a quem você pertence, a quem pertencer. Você tem duas opções: ser aceito pelo mundo e ficar distante de Deus, ou ser rejeitado, mas aprovado por Deus. Não existe meio termo. Não existe. Jesus escreve em Mateus, fala em Mateus capítulo 6, verso 24. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores.
Pergunte a si mesmo, a si mesmo. Pergunte agora a si mesmo. O mundo se incomoda com a tua fé? Teus amigos, que você diz amigos, eles se incomodam com a tua fé? Com a prática da tua fé? Ou eles se sentem confortáveis com ela? Quando você chega na roda dos teus amigos, eles estão bebendo, fumando, eles continuam bebendo e fumando? A tua vida confronta ou ela se adapta a este mundo? Eu estou sendo tolerado ou eu estou vivendo como alguém separado por Deus? Eu quero terminar essa palavra dizendo: o mundo não te ama. Ele apenas te suporta enquanto você não vive tudo aquilo que Cristo chamou para ser. Eu encerro dizendo: não somos aceitos pelo mundo, somos tolerados. Vai chegar um dia em que virá perseguição, que vão colocar cristãos verdadeiros na cadeia, e aí vai ser a prova que os cristãos agora não são mais tolerados, mas agora são perseguidos. Vocês sabiam que no Irã, antes dos ayatolá assumirem, no Irã aceitava-se o cristianismo? Hoje eles não são tolerados, eles são rejeitados. E qualquer um que confesse Cristo é morto. Em tantos outros países, a mesma coisa. O mundo não te ama. Ele apenas te suporta enquanto você não vive tudo aquilo que Cristo te chamou para ser ou para viver. Fica de pé, em nome de Jesus. Quero orar por você. Você que nos assiste. O mundo, ele não te aceita, ele te tolera. Ele não tolera, ele não aceita o verdadeiro cristão. Ele tolera. Hoje eu quero orar por você. Quero fazer uma pergunta também. Quantos aqui receberam essa palavra? Quantos aqui foram tocados por esta palavra? Não tente se adequar ao mundo. Se você tentar se adequar ao mundo, você vai ser rejeitado por Deus. Tome a decisão e diga que o mundo me rejeite, mas eu quero andar com Deus. Eu quero orar por você. Alguém nesta noite que precisa de essa oração, pastor, ore por mim, para que eu tenha forças para tomar a decisão, para que eu tenha força para me posicionar, para que eu possa dizer: o mundo não me ama, o mundo me tolera. Eu tenho a força para não me deixar moldar pelas coisas desse mundo. Você não vai vir aqui à frente hoje. Você vai apenas levantar a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém nesta noite que deseja essa oração? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai,
nome de Jesus. Hoje, através dessa palavra, o Senhor nos chamou a tomarmos posição. O Senhor nos confrontou. O Senhor nos mostrou que o mundo não nos ama, o mundo nos tolera. Pois nós não somos deste mundo. Nós somos do céu. Nós somos teus. Nós somos separados. E é o Senhor quem cuida de nós. Por isso hoje, em nome de Jesus, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos, sobre a vida de cada um que aqui entrou neste lugar hoje, Senhor. Pai, não permita que essa palavra seja perdida. Não permita, Senhor, que Satanás roube a semente que foi plantada no coração. Fala com eles, Deus. Ministra a cada coração, Senhor, durante toda a noite, a semana, para que eles possam ouvir a Tua voz e entender a Tua palavra. Eu oro, Senhor. Eu oro pelos homens, pelas mulheres deste lugar. Eu oro pelos aqueles que nos assistem, Senhor, pela internet, pelas redes sociais. Eu oro, Senhor. Eu digo, Senhor, ajuda-os, Pai. Ajuda os fracos, Senhor. Fortalece os cansados. Ajuda os oprimidos, Pai. Dá livramento. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí. Dá um abraço nessa pessoa. Amém.